Estamos de volta e no próximo bloco vamos conversar com o Dr. Sebastião Marley, ginecologista. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site starmanaus.com.br. Muito bom dia para você da nossa TV Net Cidade. Net Cidade nada. Nós estamos na TV Norte Amazonas. Acorda, sonhador. Onde nós estamos todos os sábados às 7h30 da manhã. E olha, a gente agradece imensamente agora a vocês da melhor idade que está nos emprestando a sua honrosa audiência. Com que prazer eu estou vendo, estou sendo abordado nos supermercados, nos lugares públicos, onde vocês fazem comentários do programa. E isso é o que nós precisamos, isso é o que nós queremos. Nós queremos trazer aqui profissionais habilitados que possam ir de encontro com as suas necessidades. E a gente sempre tem um profissional de nome, um profissional de peso, um profissional que vai, em poucas palavras, vai talvez te transportar para um mundo que até então a pessoa não estava sabendo que podia chegar. E com um pouquinho de informação, a gente chega bastante longe. Por quê? É um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã, outro pouquinho depois, e assim a gente vai vivendo. Sempre aqui também agradecendo a direção do Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569 e tem o seu delivery para almoço e jantar através do 98530-6635. Aqui você saboreia uma carne de sol, gente, que coisa, não é carne de sol, tudo mentira. É uma carne, uma costela no fogo de chão, mas tem também a carne de sol, estou brincando. Então, uma costela no fogo de chão, cara, mas é uma delícia, você tem que vir, tem que provar. Agora, você tem outras opções, entendeu? Por quê? Porque os prazeres da carne acontecem aqui. Passa primeiro pelo Churrasco da Vila. Você tem a picanha, você tem o contrafilé, tem uma tábua de legumes que é feito na parrilha, quer dizer, ou seja, são legumes na brasa, onde você vai ver um sabor diferente, você vai comer uma coisa diferente. Você está acostumado a comer cozido e aqui você vai ter na chapa, lá na parrilha. Então, gente, estar no Churrasco da Vila é motivo de bastante prazer, sem falar na cerveja gelada, aberto de segunda a segunda, aliás, de terça a domingo, sempre para o almoço e jantar. E hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Sebastião Marley, que é ginecologista e tem sua linha direta através do 3042-1049. Então, hoje nós vamos falar de um assunto também, aliás, são dois tópicos que nós separamos de bastante importância. Nós vamos falar sobre a menopausa e vamos falar na ginecologia regenerativa e estética na mulher. Doutor, muitíssimo obrigado pela gentileza de estar conosco mais uma vez. O senhor me refrescou a memória e lembrou de um passado não muito distante, onde o senhor já esteve nesse programa e com certeza foi um sucesso, porque tanto que tivemos algumas indicações para te trazer de volta. Muito embora não foi este assunto, mas esse assunto de hoje vai nos dar bastante coisa, bastante subsídio para informar para as pessoas que ainda não têm uma quantidade de informação suficiente para ter uma vida melhor. Então, menopausa, que bicho é esse, doutor? Bom, eu quero agradecer em primeiro lugar, bom dia a todos, telespectadores do programa. Edson, mais uma vez, obrigado. E o tema menopausa é um mundo, né? A definição de menopausa está relacionado, basicamente do ponto de vista didático, seria onde a mulher passa 12 meses sem menstruar, ou seja, 1 ano sem menstruação, ela entrou na menopausa. Porém, quando a mulher ela está chegando nesse período, que a gente nunca vai saber quando é que ela vai estar, quando vai ser, depois, né? A gente chama de período perimenopausa. Isso depende de quê, doutor? As condições hormonais da pessoa, do paciente, depende da qualidade de vida que ela teve ou que ela tem, depende da alimentação que ela usa, depende de quê? Eu diria que um pouquinho de tudo, né? Um pouco de tudo. Um pouco de tudo, porque até a questão genética também. Em mulheres onde a mãe
entrou na menopausa com determinada idade, até cedo, que a gente chama de uma falência ovariana precoce, né, do ovário. Tem mulheres com 35 anos que já entram nessa falência. E aí ela, um ano depois, sem menstruar, ela já entra aos 36 anos, por exemplo, ela já entra na menopausa. Mas a média é em torno de 50 anos. A média. Estou pensando agora, aproveitando a deixa que a gente clareou para a gente aqui, o que eu observo dentro do povo amazonense, vamos nos ater. A gente vê meninas de 12, 13 anos já com seios formados, com praticamente o corpo formado. Isso é em função da genética do local, isso é em função também da parte hormonal que a criança já se desenvolveu, ou é muito frango que ela está comendo? Não, na verdade, eu acho que, de novo, é um pouquinho de tudo isso. Um pouco de tudo. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas calhas aqui no Amazonas, e a gente via que o biotipo daquela mulher em determinada calha era diferente da outra. Isso, né, claro, a gente sabe que tem regiões onde o nordestino migrou. Hoje nós temos, por exemplo, o Apuí, que tem o pessoal do sul que está presente lá. E isso influencia na genética. Né? É uma mistura, É né? uma mistura, né? Então o que acontece? Primeiro, o que acontece na mulher, na menina mulher, ela começa a ter os pelinhos dela, que a gente chama de pubarca, na região íntima. Aí ela começa a aparecer os mamilos, né, o formato do seio inicial, que chama telarca, e depois a primeira menstruação, que se chama menarca. Então, nesta ordem, você tem o aparecimento dos pelinhos, que é pubarca, o aparecimento da mama, que é telarca, e o aparecimento da primeira menstruação, que se chama menarca. E aí vem o termo também menopausa, que seria 1 ano sem menstruação. O que eu diria para você? Que, em primeiro lugar, hormônio é vida. Hormônio é vida. A gente sabe disso. E a gente sabe, por definição também, que a diferença entre o remédio e o veneno é na dose. O mito que nós temos sobre o uso de hormônio é extremamente grande, porque existiu um trabalho, né, feito com estrogênios de égua, né, onde se fez um trabalho de hormônios, e aí ele ficou um mito, criou um mito, que hormônio causa câncer. Se você usa o hormônio de uma forma fisiológica, não ultrapassando ele na quantidade certa, você vai trazer vida de novo para aquela paciente. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando a mulher ela começa a ter insônia, ela começa a ter vagina seca, ela começa a ter labilidade emocional, ela começa a ter uma mudança no olhar, aquele olhar que era brilhante, que o estrogênio dá, né? Você começa a ter uma dificuldade na relação, na penetração, começa a ter, a musculatura começa a ficar mais atrofiada, ela começa a entrar naquele período de síndrome climatérica. E essa síndrome climatérica até a menopausa, ela leva em torno, pode ser até 10 anos antes. Então a mulher ela pode passar 10 anos em sofrimento sem saber. Aí tem mulher que se orgulha de dizer assim, eu não sinto nada disso. Ok, perfeito. E é verdade, 15% das mulheres realmente não sentem nada. Porém, o coração, o cérebro, alguns órgãos do próprio corpo vão estar bombardeados pela ausência do estrógeno, da progesterona e da testosterona. E quando é que a mulher, então, tem aquele start, doutor, que tem que saber e procurar um médico, até com a nível de prevenção? Uma outra coisa assim que eu já tive a oportunidade de trabalhar com residentes em ginecologia e obstetrícia, onde a gente procurava qualificá-los, né, como especialista. Então, assim, isso, o que se falava? Você tem que entrar na menopausa para poder você fazer o tratamento. Então, quer dizer, a mulher teria que passar por um sofrimento de tudo isso que eu acabei de falar para poder começar a usar o hormônio. Hoje, os estudos mostram que você precisa evitar esses sinais e sintomas para que você possa passar por eles com qualidade de vida. Então, uma dieta equilibrada, de preferência uma dieta mediterrânea, atividade física, principalmente aquela de força. Né? Por quê? Porque à medida que você vai perdendo hormônio, principalmente a testosterona, você vai perdendo massa muscular. Então, você fazer um exercício de força
você vai aumentar essa massa muscular, vai dar um equilíbrio melhor até no andar, no correr para essas pacientes. Doutor, a mulher tem a menopausa que a gente sabe e vai ter problema lá na frente. E no homem? Porque eu também sei que o senhor faz terapia hormonal para o homem, né? Isso. No homem, quais são os sintomas, como é que começa, qual é a conduta do homem? Eu percebi que quando eu fazia o tratamento hormonal dessas pacientes, a gente conseguia melhorar um pouco mais a vontade de fazer sexo com o seu parceiro. Muito pelo contrário, né? A mulher, principalmente, quando chega na menopausa, ela se afasta. Ela se afasta justamente, porque primeiro que você tem um decréscimo do estrógeno, depois da progesterona e depois, por último, a testosterona. E aí o que acontece? Uma vagina seca, uma penetração durante a relação, incomoda muito. E nós sabemos que as mulheres, infelizmente até hoje, algumas mulheres, elas têm aquela questão da obrigatoriedade. Então, eu sou casada, eu sou obrigada a ter relação com meu marido, né? Ou então, eu já escutei, se eu não fizer isso, ele vai procurar fora. Mas não fala com o seu ginecologista, com a sua ginecologista, sobre essa situação para que eles possam ajudar. E respondendo a sua pergunta, eu percebi que quando a gente melhorava a qualidade de vida desta mulher, o homem ficava também meio que, olha, o meu marido não está me acompanhando. Então eu achei aquilo um nicho para a gente poder atuar e melhorar também a vida do casal. Porque um tratamento conjunto é muito mais melhor, fácil, né? Exatamente. E hoje nós fazemos tratamento em homens, né? E quando é que o homem vai sentir isso? Quando, por exemplo, aquela ereção já não é mais uma ereção frequente, a dureza do pênis já não é mais a mesma, já entra com uma certa dificuldade, já não tem mais aquela vontade de ter relação, mas faz também por uma questão, eu sou homem, ou então eu sou casado, eu tenho que mostrar presença. Ele já começa a ter problemas de cognição, a musculatura começa a cair um pouco mais, a gente chama de sarcopenia. E tudo isso faz com que o homem apresente deficiência. Então eu quero só fazer um intervalo comercial e a gente vai voltar ainda falando nesse assunto. Voltamos já.